Eles são conhecidos, famosos, uma vida super agitada e badalada. A opinião deles molda a opinião de muita gente. Vocês já devem ter visto ou seguem os influenciadores digitais. Uma das profissões mais requisitadas do momento, a juventude os admira e os segue. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa nova profissão do momento e o poder que ela tem para a formação de opinião do grande público. Eu sou a Ellen Pereira, professora e coordenadora do projeto de tecnologia e robótica aqui do Colégio Modelo, e estou aqui apresentando com vocês mais um episódio do Mente Digital. E vamos lá, né? Quem nunca sonhou em ter a vida de algum influencer nas redes sociais? Sempre tão lindos, né? Sempre tão bonitos, dentro dos padrões. Ou então mostrando um conteúdo inovador, diferente, atrativo. Hoje, nossa juventude, né, não almeja só grandes profissões como engenharia, medicina. Muitos pensam em ser também influencers, né? Mostrar o seu trabalho de uma forma a atingir grandes metas, grandes públicos. Mas qual que é a importância real desse trabalho hoje para a nossa sociedade? Os influenciadores, eles trazem muito mais do que só a sua vida, a sua própria vida, né? Alguns influenciadores, eles trazem conteúdos de muita relevância. Não, assuntos que a gente pesquisa, que a gente gosta, né? Trabalham às vezes questões de autoajuda, ou então questões de tecnologia, ou enfim, trazem de fora tecnologias e informações que estão acontecendo em outros países. A grande massa, né, gosta de acompanhar esses conteúdos e isso é muito importante. Mas também tem que se levar em consideração que alguns influenciadores estipulam padrões que a nossa juventude também quer seguir. E às vezes esses padrões, eles não são reais, né? Não é uma vida de verdade. A internet, ela também tem um filtro que deixa tudo muito lindo, muito agradável. Não são todos os influenciadores que mostram também o making off da sua vida, né? A gente tem que lembrar muito disso. Às vezes aquele grande influencer que você segue, que você gosta, que tá sempre viajando, que tá sempre curtindo, né, experiências muito boas, que tá sempre feliz, sempre alegre. Será que a vida dele é mesmo assim? Será que não tem altos e baixos igual todo mundo? Será que não tem dia que ele não quer sair da cama? Será que tem dia que ele não queria fazer aquela viagem e tá fazendo só porque precisa gravar o vídeo para vocês seguirem? Então a gente sempre tem que pensar que o influencer, ele também é um ser humano e ele também vai ter ali os seus dias felizes, seus dias não tão legais. E a gente tem que tomar cuidado para não começar a almejar uma vida irreal, né? Então, ao seguir esse influencer, a gente começa a querer projetar a nossa vida nele. Poxa, minha vida não é tão legal, eu não viajo tanto, eu não sou tão bonita, nossa, eu não sou tão descolada. E a gente começa a esquecer que aquela pessoa também tem os dias que não são tão de glória assim, né? Então, a questão dos padrões, estipular padrões de corpos, padrões de vida, não é muito legal. A gente vive num mundo de diferenças, né? E, infelizmente, de desigualdades também. E a gente tem que saber que a vida que tá ali na internet não é necessariamente a vida que todo mundo vai ter ou tem que ter. E que tá tudo bem, a gente tem que ser feliz com o que a gente gosta e não só porque o outro tá fazendo, né? E além disso, né, temos também a questão dos influencers que dizem que gostam para ganhar, né, likes, para ganhar seguidores, para ganhar contratos, quando na verdade não gostam nada disso, né? Há um tempo atrás teve uma influencer que mostrou lá um vídeo dela experimentando um suco e depois vazou um vídeo que na verdade ela odiava aquele suco, ela tava ali quase vomitando o suco fora, mas no vídeo, nossa, que suco maravilhoso. É só um exemplo bobo para mostrar como às vezes aquele produto que o influencer tá divulgando não é tão bom ou não é tão incrível assim. E às vezes a gente quer demais atingir aquele objetivo, comprar aquele produto, viver aquela vida. E quando a gente chega lá, a gente descobre que nem era tudo isso. Então a gente tem que tomar muito cuidado em seguir tudo que um influencer fala. Precisa ter um filtro, né? Não que não tenham coisas muito boas. Eu sigo também influencers incríveis já, principalmente na área de tecnologia, né? Para nutrir as minhas aulas, para ter ideias, né? Então, assim, por exemplo, o Manual do Mundo, sigo demais ali, tem muita coisa incrível. Então, eu acho que é muito válido o trabalho deles, né? E também, assim, como distração, como lazer, tem muita coisa legal pra gente refletir, pra gente dar risada.
só precisa ter o equilíbrio, né? O filtro de pensar, poxa, mas até aqui tá legal, mas tem coisa que eu não preciso seguir, eu não preciso ser tão influenciável assim. Né? Eu preciso ter também a minha própria opinião, né? A gente não pode se espelhar tanto no outro a ponto de esquecer de si mesmo. Então, a gente pode seguir aí as nossas boas referências e ainda manter a nossa própria essência. Eu acho que esse é o principal ali truque da rede social para você manter a sua saúde, para manter o seu psicológico sempre em dia e continuar curtindo o que tem de bom nas redes sociais, que é socializar, fazer contatos, fazer amigos, conhecer o mundo através da tela do seu celular. Isso é muito bom, mas tem perigos e a gente tem que tomar cuidado com esses excessos, né? Esse excesso de coisa boa, de pessoas lindas, que a gente sabe que não é necessariamente a verdade por trás das câmeras. Outra questão também muito importante pra gente quando a gente fala sobre influencers e sobre conteúdos digitais no geral é a fake news, né? Então, como eu tava falando, a internet ela tem um filtro muito grande, tudo parece muito bonito, ou tudo parece verdade, né? Basta você falar com uma entonação que a pessoa já acha que é verdade, né? Um sensacionalismo. E, infelizmente, às vezes as grandes marcas, ou enfim, empresas divulgam coisas que não são verdade também, né? Para vender produtos ou para moldar a sua mente de forma específica. E aí você tem que tomar cuidado também se aquilo que está sendo divulgado, se aquilo que está sendo a trade do momento, se aquilo de fato agrega para sua vida valor positivo, né? Ou se só vai te trazer mais tristeza ou ansiedade, né? Ou talvez até uma depressão. Então, a fake news ela tem esse poder, né, de desviar, de desinformar, e isso tem que ter muito cuidado. E aí, contra as fake news só tem um jeito, pessoal, buscar fontes confiáveis, né? Não ficar só naquele influencer ou só naquele conteúdo digital, só naquela página, né? Buscar então, opa, essa informação aqui pareceu diferente. Vou ver se eu consigo uma outra versão dessa informação, né? Num outro canal, numa outra fonte mais confiável, né? Vou ler a respeito desse assunto. Nunca acredite no primeiro vídeo do TikTok que aparecer na sua frente, porque pode ser uma informação totalmente tendenciosa e manipulada. O importante é, poxa, vi isso aqui, vou ver se é verdade, vou pesquisar, vou ir a fundo, me chamou a atenção esse tema, então eu vou querer me aprofundar nele e daí sim criar a minha opinião com base em diferentes fontes sobre esse assunto, né? E aí também a questão de compartilhar. Se você tá vendo um conteúdo que pareceu sensacionalista, que não tem uma fonte confiável, né? Não vamos aí proliferar a desinformação também nas redes sociais, né? Se você não tem certeza daquilo, se aquilo não pareceu muito confiável, não compartilha, né? Não vai deixar que aquilo se espalhe ainda mais, porque às vezes a gente tem o filtro, mas a outra pessoa não vai ter, né? E a gente não sabe o estrago que uma fake news pode fazer na vida de uma pessoa. Então a gente tem que ter responsabilidade dentro da internet também. A internet não é a terra de ninguém, né? Existem leis também ali dentro, existem regras e existem muitas pessoas que saem machucadas de uma rede social, né? Gravemente machucadas. Então parece que é uma coisa inofensiva, que a gente pode falar o que a gente quiser, a gente pode mostrar o que a gente quiser, quando na verdade isso tem um impacto na vida real muito grande e a gente se esquece às vezes desse cuidado que a gente está lidando com seres humanos. Quem faz a rede social, né, o influencer, ele influencia quem? Ele influencia um ser humano. Então ele tem ali uma responsabilidade social muito grande também com a vida de milhões de pessoas, né? Então, hoje essa grande profissão de influencer, né, que parece que é só luxo, só riqueza, só festa, só ser patrocinado por grandes marcas, também traz consigo uma grande responsabilidade, né? Você já parou para pensar que quando você diz alguma coisa, milhões podem ouvir e qual vai ser o impacto disso na vida delas? É sua responsabilidade também, né? Então, eu acho que a grande novidade de ser influencer é muito válida. Eu acho que se você tem um conteúdo bacana para divulgar, você tem que divulgar mesmo. Você tem que mostrar, né, aquilo que você faz de bom, porque você pode, como eu disse, motivar alguém de forma positiva, você pode tocar alguém de forma positiva. Mas assim, sempre com cuidado, com cautela, cuidando da verdade, com bons conteúdos, com conteúdos culturais, conteúdos que elevem as pessoas e que tragam
tragam coisas boas na vida de todo mundo. Esse foi o nosso terceiro episódio. Falamos um pouquinho sobre esses influencers e a responsabilidade que eles têm dentro da nossa comunidade digital. E se você gostou, compartilha aí qual é o influencer que você segue e o que ele traz de bom para sua vida. Beijão!